News na TV. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, uma entrevista bem interessante hoje. Mas lembrar antes que a gente tem o patrocínio da AltV, a primeira televisão por internet do Brasil, um sucesso enorme. Ainda mais agora que a gente já percebeu que o que vai funcionar no futuro é o streaming, é o VOD, né? Veja aí o sucesso do Netflix e o Hulu dos Estados Unidos, que logo está chegando por aqui, né? Também temos o apoio da produtora de conteúdo Infinity, né? Muito bem conduzida pelo meu querido colega José Emílio Ambrosio. O programa nós vamos falar hoje com o Pedro Reis, tem uma carreira fantástica, conheci de criança. O Pedro é co-CEO, sócio da FBIS, né? Ele tem uma história bem bacana, mas aí vamos deixar para ele contar, né, Pedro? Bem-vindo, né? Obrigado, Poxa, legal. obrigado pelo convite. Você está aqui. Eu te conheci criança, né? A gente estava falando agora há pouco. Ainda me sinto criança. Oriundo da Rua Augusta, né? Opa, Me conta um pouquinho da tua história primeiro. Vamos tá lá. certo. Vou contar a minha história do trabalho, né? Não vou contar Isso. todas elas. Eu estava ali em Mas você fez GV, né? Isso, eu estava em 1999 na GV. Uma escola incrível, mas que eu não estava exatamente encaixada ali. Sim. Né? Era um mundo muito orientado aos bancos, aos números, muito competitivo. E eu um dia estava andando ali e falava, pô, preciso de um estágio, preciso arrumar um estágio. E aí tinha uma plaquinha no mural, né? Na época os empregos ficavam no mural. Sim, ali na GV. Falando assim, olha, quer trabalhar de bermuda? Manda um e-mail pra gente. Que ótimo. Olha, eu acho que eu quero Apelo trabalhar de muito bermuda. bom, né? E aí eu fui lá fazer uma entrevista, não sabia nem muito bem o que era. Fui na Rua Augusta, um escritório desse tamanho, tinha lá 5, 6 pessoas. E foi o Rogério e a Patrícia que me entrevistaram naquele meus momento. colegas. Vou dar uma lembrança para os dois, hein? Rogério e Patrícia. Saudades, hein? Quanto tempo, hein? E eles tinham acabado de lançar um site chamado fulano.com. Fulano. Era um site super divertido, as pessoas entravam para jogar e elas respondiam perguntas, elas ganhavam pontos e elas trocavam pontos por prêmios. Mas quando elas respondiam, o site ia aprendendo sobre cada um e ele entregava publicidade segmentada, uma coisa que em 99, 2000 era quase super uma mídia avançada. programática, né? Era super avançada, coisa de segmentação, assim, behavioral targeting, que não existia na época. Então o fulano foi um sucesso muito grande. E era precursor do Second Life, que seria precursor das redes sociais. O fulano tinha muito de rede social. Eu me lembro disso. Não tinha ferramenta, né? Mas tinha o conceito, né, Pedro? Então tinha muita coisa lá. Tanto que a gente, num momento, fez um spin-off ali do Beltrano, que era uma rede social. E, só que aí nasceu o Orkut depois, e Orkut, e acabou com a gente. Velho Orkut. Bom, naquele momento eles me fizeram uma proposta de estágio para eu ir fazer conteúdo de economia e negócios. Então o meu trabalho era chegar lá todo dia de manhã, eu lia a Gazeta Mercantil. Opa, falido Gazeta Mercantil. Mas meu trabalho era ler as notícias e escrever quizzes de economia e negócios para um patrocinador que era a Patagon, que era um negócio de finanças na internet naquele momento bem grande. Eu durei pouco como produtor de conteúdo, não era muito a minha área, mas eu me encaixei muito na coisa da internet, aquele momento startups, e a gente surfou a bolha. Você aprendeu com isso? Pô, aprendi demais. Que muito legal, né? Pouca gente até hoje, né, tem essa dificuldade, até porque no Brasil, infelizmente, a gente não teve, que nem lá nos Estados Unidos, teve um Media Lab, né, lá no MIT, que ensinava o cara a fazer uma empresa, né, fazer aquele startup. Aqui é garagem mesmo, né? O papai ajudando, né? Exato, o ambiente para empreendedorismo no Brasil, você compara com o que tem nos Estados Unidos, é uma piada. Então o Rogério era um guerreiro, e aí tinha um clima de guerra dentro da empresa, o que era muito legal. Eu aprendi demais, foi meu primeiro emprego, uma empresa de 7, 8 pessoas quando eu entrei. Depois de um ano tinha quase 100 pessoas, então eu surfei um pouco essa onda de um crescimento muito agressivo, onde todo mundo fazia tudo, não tinha papéis, não tinha estrutura. Então eu aprendi demais, eu devo muito, muito, muito a essa fase do fulano. E foi fulano que se transformou na FBIS. Né? Então, quando a bolha da internet estourou, o negócio do fulano meio que acabou do dia para a noite. O outro projeto cresceu mais. E falando em FBIS, ela é disparada a maior empresa hoje, né? Como vamos chamar de... Pode chamar de agência? Ela é uma agência hoje. Ela não, a gente teve problemas em se chamar de agência por muito tempo. Porque agência implica em ser agenciador. Quando você está trabalhando com internet, não existe o elemento agenciador. É um dilema de nome, né? É super dilema de nome. Acho que na internet maior do que no resto, mas eu acho que para o papel de qualquer agência hoje, o nome agência já não é fiel ao que se faz. As agências estão muito mais perto do marketing, da estratégia e da operação dos clientes
do que o simples agenciador entre mídia ou conteúdo. É isso aí. Mas a gente começou, a FBIS, ela é a divisão business do fulano. Então, quando a bolha estourou, a gente falou, vamos abrir um grupo aqui para atender outras empresas. E foi assim que nasceu a FBIS em 2001. Mas foi só em 2006 que a gente desistiu, falando, não, fulano não é nosso negócio é FBIS, e começamos a focar. Porque tinha uma demanda, né, para produção. Porque não, tem uma coisa, Pedro, que eu às vezes até critico até hoje, viu? Que é você com uma agência de propaganda, vamos chamar, querer abrigar o lado da internet. Só que o lado da internet com agência de propaganda não paga conta, porque dá trabalho e não remunera com comissão, exatamente, muito menos com PV. Então aí o que faz que a agência grande mesmo, de verdade, tenha um maior desinteresse. É por isso que várias perderam o timing de se integrar. Né? Eu falo que assim, a FBIS veio do digital em direção à integração, assim como tantas outras estão vindo do tradicional em direção à integração. Não tem nenhuma agência que, se você chegar hoje e falar assim, você é uma agência digital, vai falar sou. Não, sou uma agência integrada. Ah, você é uma agência tradicional, você é offline, ninguém vai falar eu sou offline, todo mundo é integrado. Mas a verdade é que está todo mundo se integrando. Né? E uma agência que veio do digital, cada vez que ela fica um pouquinho mais integrada, ela caminha em direção a um negócio que é um pouco mais saudável. E do lado contrário, isso não é verdade. Né? Então, uma agência tradicional, conforme ela vai adicionando o digital, o negócio dela vai piorando um pouquinho. Sim, eu tenho até uma teoria muito evidente, porque se o cliente pensa que não paga para a agência, porque segundo as regras do SEMP, tá? Quando ele vai veicular um determinado veículo de comunicação, ele vai pagar 100%, porque pelo SEMP o veículo tem que cobrar 100%, não pode dar comissão de agência para o cliente. Sim. Se ele vai trabalhar com um cliente, cliente direto, ou com agência, o valor é o mesmo, teoricamente. Então ele pensa que não paga agência. Mas quando você chega na internet, que não tem a remuneração de comissão, nem PV, como disse, e dá um enorme trabalho, o cliente fala, não vou pagar. Você falou para mim que você ia fazer, estava no custo, como assim agora eu vou pagar? E eu acho que a gente não ensinou o anunciante a pagar, porque eu acho que tem que pagar pelo trabalho da internet. Eu não tenho dúvida. Acho que assim, primeiro, o desconto padrão, né, que o SEMP regula, ele não é que a agência se comissiona na mídia e não faz nada, né? Ela só intermedia. Ela tem um monte de trabalhos para fazer. Mas ela embute naquele preço, isso, né? Ela não, e acho que fez um mau trabalho no mercado de mostrar para o cliente o que é esse trabalho. Na internet, a gente tem um outro problema, que é o modelo do SEMP, ele prevê que exista um preço de tabela. Quando o mecanismo é de leilão, não existe preço de tabela. Então, como você define o que é o 100%? Tem um problema estrutural aí com o modelo que precisa ser revisado, independente de ser a favor... Você é capaz de chutar? 2020? 2020? Tá perto. Olha, faltam 5 anos. Mas é uma boa data, né? Vamos olhar para essa A gente entrevistou aqui no EdNews na TV o Marcos do Bullbox. Né? Ele contou que tem 60 milhões de pessoas cadastradas, né, no sistema dele para fazer essa mídia programática, no qual ele não elege veículo, não tem veículo. Sim. Que veículo? Tem targets, tem o targets, né, com quem que vai desde blog até sites, mas é uma mudança de paradigma absurdamente complexa, né? Eu acho que no momento que se inseriu na compra de mídia digital a visão de audiência, eu consigo comprar um segmento, um target independente do veículo, todo mundo olhou para isso como, olha, eu não compro mais inventário, eu só compro audiência. E eu acho que isso está errado também. Então, existe dica que você dá? Eu acho que você tem que olhar as duas coisas. Eu acho que o maior retorno, sem dúvida nenhuma, vem quando você coloca duas camadas. Né? Eu faço um targeting da minha audiência e eu escolho os veículos que fazem mais sentido. Porque então, tem adequação, às vezes, com o veículo. É claro que às vezes na programática atinge o target, mas eu concordo. Mas, por exemplo, eu tenho dados que me indicam que você é um fã de carro. Né? E aí eu vou e coloco um anúncio de carro num site de finanças. Poxa, você tá querendo ver a cotação do dólar. É o target, mas não é o ambiente, né? O ambiente mídia, né? Então você precisa cruzar as duas coisas, e aí é muito mais rico. Então, aliás, assim, com 16 anos de internet, acho que todas essas ondas que vêm de a próxima coisa que vai matar a coisa velha, acho que isso é uma bobagem. As coisas vão se sobrepondo e vão agregando e vão evoluindo. A propósito, você deve estar perto dos 100 anos. 100 anos? Porque quando começou lá a internet, lá quando eu te falei que eu fundei o IAB, sim, né? Fui presidente fundador, a gente chamava anos de cachorro. Cada ano valia 7. Então, se você tem 16, você está perto dos 100 anos já de idade. Foram castiga, né? Castiga. Mas foi divertidíssimo, né? Porque quando a gente começou a FBIS,
Era uma produtora que, assim, recebia tarefas de programar um site, de fazer... As grandes marcas ainda estavam lançando os seus sites, muitas não tinham. A gente botou no ar o primeiro site da Coca-Cola, mas era uma coisa muito no comecinho. E aí a gente evoluiu dessa produtora para uma agência digital, de uma agência digital para uma agência integrada que faz TV, faz print, pensa cliente de comunicação. Hoje a gente tem uma agência, tem um negócio de consultoria, tem um negócio de mobile, enfim, o negócio evolui. Você tem uma sede maravilhosa, né? A propósito, eu acho que é isso. Pode ir, onde fica? A gente fica em Pinheiros, em São Paulo, na rua João Moura. Perto da Vila Madalena, lá, perto um da Vila prédio Madalena. absurdamente grande. Vocês estão com o quê? 300 funcionários? 300 funcionários. Pode usar bermuda ainda? Pode usar bermuda ainda. Putz, sempre pode usar bermuda. Não, só para conferir o DNA, né? Não, pode. Não é todo mundo que deveria, mas não existe uma regra nem que proíbe, nem que diz. Claro. Acho que assim, quando a gente tem que se apresentar, tem que estar com os clientes, com os parceiros, a gente tem que... Acho que a bermuda não cabe tão bem. Dias que a gente vai ficar lá dentro. Mas legal, e eu percebo esse movimento da FBIS, que para mim é uma referência absurda. Eu tenho outra referência boa também, né? Que foi o comecinho da agência Clique, né? Depois se transformando, né, em empresa internacional. Mas o teu xará, né, o Pedro Cabral, meu colega de base lá de trás, quando ele era garotinho também, antes de criar até a agência, né? Então eu vejo um movimento da empresa que era digital que cresce e vai para o offline, por que não, né? Eu acho que assim, quando o digital era um canal de nicho, fazia muito sentido você ter uma agência de propaganda que cuidava da sua estratégia e uma agência especializada num canal novo. Que precisa... Hoje em dia, o digital não é mais nicho. E aí, o decisor, o diretor de marketing, antes ele delegava o digital para alguém que está com quando não, na própria dentro do escritório dele, né? Sim. Também dividia no marketing, né? Exatamente, marketing digital. E aí o que acontecia, conforme o digital foi crescendo e foi ficando importante, e ele virou uma mídia de massa também, o diretor de marketing começou a olhar para ele com o mesmo critério que ele olhava para os outros canais. E aí, nesse momento, as agências que vieram do digital tiveram que se transformar para ficar mais estratégicas, para ganhar qualidade criativa. E foi um processo de transformação duro para a FBIS, para a Clique, para todo mundo, porque a gente era muito orientado à produção. Agora, a partir do momento que você constrói essa cultura de planejamento estratégico, de pensamento de mídia mais estratégico e de criação, principalmente, se você está produzindo para a internet, para um jornal, não faz diferença. Você está produzindo para um cliente e para uma pessoa que vai ver. E as pessoas não são online, offline, né? Eu leio jornal todo dia, eu tenho celular, eu vejo televisão. E eu vejo um movimento também inverso, que é muito gostoso, porque eu cantava essa bola. Eu tenho um livro de 1998 chamado Atração Global, Convergência da Mídia com Tecnologia. Putz, a vida contou tudo isso que está acontecendo agora, né? E coisas ainda que ainda irão acontecer. Mas tem um colega meu, querido, muito colega, já esteve aqui com a gente, que é o Paulo Giovanni, hoje preside o grupo Publicis, né? E que trouxe uma boa notícia, que a Talent agora faz um pouco do processo inverso, ou seja, onde o digital entra dentro da estrutura deles para também participar como vocês hoje, do todo, né? Não faz mais diferença, o que é ótimo, né? Mas eu tenho um cliente que eu sou a única agência dele, a gente é a agência integrada da Pernod Ricard, da Motorola, e a gente pegou um briefing da Pernod Ricard e a nossa solução para aquele briefing foi um filme. Mas foi um filme que foi veiculado só no YouTube e no Facebook. E eu fico olhando e falo assim, que diferença tem isso entre um filme feito para a televisão e um filme feito para esse canal? É com a mesma qualidade, o mesmo tipo de produção, o mesmo tipo de ideia, mas tinha mais adequação com o target, uma veiculação em canais digitais. Não tem mais diferença. A verdade é que não tem mais diferença. Você precisa pensar... Não tem mesmo. Eu tenho uma... Enquanto referência, aproveitando a tua deixa, eu tenho para mim um momento de passagem. Cannes, né, quando fez 50 anos, eu conto aqui 500 vezes, que criou um prêmio Titanium. E quem ganhou esses 50 anos da história inteira de Cannes foi BMW Filmes, que foi uma série de curta-metragem, né, perto de 7 filmes, que não tinha veiculação em televisão, só tinha veiculação na internet. Para mim, dali para frente, eu falei, a coisa realmente vai ficar legal, ou seja, eu posso fazer... Mas também tem coisas muito ridículas, né? Eu até sugiro para vocês que de vez em quando acham que com R$5.000 o sobrinho faz um baita de um filme, né? O Pedro está explicando, resolve. Assistam lá no YouTube um vídeo chamado O Pior Comercial do Mundo, que é da selaria texana. Vocês não vão acreditar no que vocês vão ver. Tem tudo, tem roteiro, tem ator, tem externa. Isso é ruim. Isso é muito ruim.
Ou seja, não quer dizer, Pedro, que vai custar barato, né? Não, Ou seja, o sobrinho não vai fazer um filme, né? E assim, tem uma coisa que é, você está veiculando na internet. Então tá bom, então eu criei um filme para internet ou um outro formato e eu veiculei, eu pus um pouco de mídia para... Agora, aquilo está lá para sempre. E é um pouco diferente de outros canais isso. Então, se você coloca a porcaria no ar, essa porcaria você vai pagar por isso por muito tempo. E redes sociais? Vocês ajudam os seus clientes claro, nas redes sociais? Claro que a gente ajuda os clientes nas redes sociais. As pessoas estão... Incentivar, até comentar também? Sim, sim. A gente tem um time grande numa área que a gente chama de conteúdo, que é uma área que produz conteúdo para redes sociais e se engaja assim com as pessoas em nome das marcas. Sim, tem gente que faz saque, né, em redes sociais, isso não é nosso negócio. Mas a gente tem já é muito empresa mesmo. Isso, né? e aí hoje muito do saque acontece em redes fazer, sociais. Né, a gente faz um monte de campanhas que começam nas redes sociais, às vezes começam e terminam nas redes sociais. Mas hoje, mesmo nas redes sociais, você tem muito de propaganda, você tem muito de mídia. Então você pensa um conteúdo ou um post para o Facebook, que é na verdade quase que um anúncio, com um formato bem diferente, com a possibilidade de interação, mas que vai receber um incentivo de mídia, vai ganhar um E o cliente fica contente quando ele tem 1 milhão de seguidores? 12 eu acho, ainda bem, eu acho que ele mensura isso como vantagem? Acho que passou um pouco a fase onde os clientes estavam contando... Comprar números... isso é uma bobagem, né? Mas, por outro lado... Porque aí perde a adequação, às vezes. Você começa a trazer gente por trazer gente, isso não faz sentido nenhum. Agora, você consegue hoje, usando vários canais digitais, nas redes sociais, inclusive, criar campanhas, às vezes super segmentadas, falar com targets super específicos, ter a possibilidade de interagir com essas pessoas durante a sua campanha, de transformar a sua campanha. Pô, isso é demais. O nosso programa está quase terminando, a Mafê está olhando ele bravo pra gente, porque você não contou das novidades que você tem lá. Conta lá, Pedro. Novidades a gente tem o tempo inteiro. A última Mas tem uma boa novidade uma agora, boa. Né? A novidade boa é uma área nova da agência que chama Marketing Tech. Marketing Tech é uma área que tem como grande objetivo ser o principal parceiro de tecnologia do diretor de marketing. Então, o que aconteceu de uns anos para cá é que a comunicação deixou de ser a única coisa na cabeça do diretor de marketing. Hoje, eu falo com os meus clientes, eles estão super angustiados porque eles precisam resolver a estratégia de CRM, de comércio eletrônico, de gestão de dados. Eles precisam comprar tecnologia. Né? Que é um negócio que assusta, então, né? O cara precisa entregar um projeto de Big Data. E aí, o que ele faz? Ele não conhece. Ele começa a falar com as empresas de tecnologia. E aí começa o diretor de marketing a falar com a Oracle, com a IBM, com a Accenture. E não é o mundo dele. E hoje tem muita tecnologia no marketing. E a gente, dentro da agência, desde 2008, que a gente vem fazendo consultoria em tecnologia para marketing lá dentro, Netshoes, Unilever, Múltiplos, Croton, um monte de coisa, comércio eletrônico, CRM. E aí agora a gente decidiu formatar isso numa área, né, e para ter uma cara mais objetiva. Assim. Então hoje a gente... Já está em operação. Não, já está em operação, na verdade, há muito tempo. Desde 2008 isso. Você falou mais ou menos. Mas agora, antes a gente tinha uma visão que a agência ideal era uma agência que fazia comunicação integrada, né, online, offline, o que fosse, e tecnologia. E a gente entende que hoje o CMO, o diretor de marketing, ele precisa de comunicação integrada e de tecnologia, mas não precisa ser junto. Tem um momento da tecnologia que é mais orientado a projeto e tem a comunicação, que é uma relação estável. Então a gente separou um pouquinho as áreas para conseguir atender os nossos clientes e outros clientes em formatos de projeto. Eu acho genial. Eu me tornei vice-presidente da ABEND. A ABEND é a Associação Brasileira de Marketing Direto, exatamente por causa disso. Eu falei, está escapando só da propaganda, né? Entra a interatividade, que é uma área de marketing direto, e entra a venda de produto e serviço, né? Tem uma dúvida. Então, esse novo ciclo pede esse novo modelo, né? O marketing direto, na minha opinião, é uma das disciplinas mais importantes do digital, né? Você tem a possibilidade de endereçar pessoas quase que uma a uma, de forma dinâmica, tecnológica. Quando era só numa mídia que chamava outra, tipo televisão, ligue já, ou no rádio, ou no impresso, escreva, tudo bem, tinha limitação, mas agora é tudo na mesma mídia, né? Estamos falando tudo no mesmo processo. Você consegue pensar estratégias integradas de comunicação e marketing direto que são... Tudo controlado. É muito legal, é isso que a gente tenta fazer. Muito bom, Pedro. Muito obrigado, viu? Pô, agradeço você pelo convite. Ter você aqui mais vezes. Vamos acompanhar. Nosso vídeo vai ficar aí guardado eternamente. Vamos acompanhar mais para frente para ver como é que a gente evoluiu, né? Quando você convidar, eu estou aqui. Legal. Obrigado. A gente entrevistou hoje o Pedro Reis, ele que é co-CEO da FBIS, uma empresa maravilhosa. Vocês precisam acompanhar. Vai no site, vocês vão ver a sede deles. Então, a estrutura, tudo bacana. Criando esse novo, né, movimento daquele que era digital, que vai para esse processo, ou como aquele tradicional que vai também para o digital. Queria agradecer a presença e a participação de todos vocês, convidar para o próximo programa, lembrando que a gente tem o patrocínio
da All TV, a primeira televisão por internet do Brasil, e temos o apoio da Infinity, produtora de conteúdo. Muito obrigado. Ed News na TV.